que você fez isso? Porque você me chamou de um gênio. Mas isso foi extremamente burro. Exatamente. Hyuga Neji é de longe um dos personagens mais queridos e bem desenvolvidos de Naruto. Podem dizer que o Naruto ou o Sasuke foram foco, mas o desenvolvimento que o Neji passa em menos de um arco é notável. Passando de um adolescente preso ao passado e rancoroso com sua própria família por impor um destino tão cruel a membros da própria família por detalhes estúpidos, como quem nasceu primeiro, e separando-a em duas por comodidade e se tornando um garoto gentil que conseguiu superar o seu ódio, trauma, pela morte de seu pai, a ponto de perdoar o homem que ele considerava um dos culpados dessa morte e até mesmo melhorando sua relação com sua prima, que ele tanto odiava até o ponto de quase matá-la. Esqueça esses estúpidos festejos, são lamentáveis. Um perdedor sempre será um perdedor. O cara mais forte que eu enfrentei me disse: Você pode conseguir também porque, diferente de mim, você não é um fracassado. Quando vemos esses pontos, notamos que o Neji foi um personagem de fato carismático, que passou por muitos problemas, e quando vemos o que recebemos depois disso como personagem, é simplesmente incrível. Fora todo o carisma que o personagem adquiriu depois de ter sua redenção. Faz até parecer que o Neji, psicótico que espancou a Hinata quase até a morte, ou que tentou destruir o psicológico dela na tentativa de forçá-la a desistir da luta, nunca tivesse existido. Mas por que eu falei tudo isso? Apenas para mostrar o quanto esse personagem teve um arco de desenvolvimento genial, em tempo recorde praticamente, o que é algo raro em Naruto. Desenvolvimento em pouco tempo? Não, desenvolvimento mesmo. Porém, o principal motivo é para notarem o quão ridículo e imperdoável foi seu destino durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi. Um personagem tão carismático e querido foi morto tentando proteger sua prima e amigo que estavam sendo alvejados por estacas de madeira, ou seja, uma morte heróica, correto? Então, seria, se não fosse a coisa mais estúpida e desnecessária que já foi feita em toda a história de Naruto desde os fillers. Primeiro, qual o sentido dessa morte para um contexto de enredo? Estamos em uma guerra, pessoas morrem. Mas matar apenas figurantes sem nome é tão importante quanto fazer a barba com 12 anos. Você pode falar pra Deus e o mundo que fez, mas ninguém vai notar diferença alguma. Logo, precisava de uma morte de um personagem importante e querido para que aí sim seja memorável. E Naruto já havia feito isso muito bem com Azuma ou Jiraiya. Não eram só personagens com destaque e importância, mas também suas mortes foram dramáticas. Se pensar bem, até a morte do Zabuza foi triste e bonita com ele ao lado do Haku. Mas aí vamos para a morte do Neji. A motivação foi estipulada, mas primeiro que a cena é questionável do quanto ele precisaria agir daquele jeito, e piora mais ainda quando lembramos que ele só faz aquilo porque outras duas mulas não tiveram a ideia melhor do que ficar esperando uma estaca de madeira chegar. Naruto não sei o quanto poderia dar um desconto, porque eu não lembro se ele estava fraco ou algo assim. Mas visto o quanto ele luta depois disso, acho meio difícil. Mas a Hinata é de longe o caso mais crítico nesse assunto, pois ela deliberadamente se colocou na frente dele, ao invés de, sei lá, tirar o infeliz dali, quebrar a estaca, jogá-la pra longe, qualquer coisa. Agora vamos para o sentido da morte dele para um contexto futuro. Mencionam por aí que o Kishimoto quis matar o Neji para aproximar o Naruto da Hinata, e eu tenho algumas perguntas. A principal é, não tinha outro jeito não? Ah, eu vou matar o Neji, o cara que é parente da Hinata, que mal interagiu com ela e ainda quase matou ela no início da história pra juntar esses dois. Não há dúvida, é um idiota. Quer algo pior? Tudo bem? Depois da morte do Neji, a única aproximação que tivemos dos dois foi a Hinata colocando a mão na cara do Naruto, porque chamar aquilo de tapa é questionar a sanidade e inteligência do seu público, e depois os dois de mãos dadas por uma cena curta e pronto. Mas ainda na guerra tivemos o Naruto falando pro Minato que a Sakura é a namorada dele, então... Que diabos de proximidade foi essa que 2 minutos depois ele esqueceu? Ah, mas durante a guerra é difícil manter momentos fofos dos dois também, né? Mas quando que o Neji é lembrado depois disso? Pelo que eu vi, só vemos a cara do Neji depois disso no casamento do Naruto com a Hanabi levando uma foto de memorial dele, que simplesmente não faz sentido algum levar apenas do Neji, não, por exemplo, do Minato. Afinal, o casamento deles. Já que é para levar uma foto de um parente que morreu, por que não levar, sei lá, dos pais do noivo? Outra única vez que eu me lembre foi durante o arco do passado em Next Generations, onde o Boruto conhece o Neji criança. Resumindo, a morte do Neji foi desnecessária porque eles não souberam criar um motivo decente para ele morrer. Além do, precisamos matar um personagem querido, então vai tu! E foi estúpida, porque a lista de formas de evitar que ele morresse é longa. Isso que eu ainda estou ignorando que mencionam que a senhorita Hinata sabe ninjutsu médico, que ela enfiou Deus sabe onde naquela hora, porque nem pra tentar salvar o Neji a infeliz não foi. Só a mérito de comparação, a Sakura foi no modo insano tentando remover o veneno do corpo do Kankuro, algo que considerava impossível, mas ela não quis desistir sem tentar. A Tsunade, mesmo com hemofobia, ou medo de sangue, ainda insistiu em continuar trabalhando como médica, e até mesmo tentou ajudar o Haikage no passado, só tendo que se afastar por culpa de sua fobia ter afetado demais ela no momento. A Karin, mesmo sem ter muitas habilidades de ninjutsu médico, tentou o impossível para salvar a vida do Sasuke, enquanto a Hinata viu o Neji virar espeto e só falou, vixe!
esse já era, tem jeito não. Tá, de acordo com o que o Small pesquisou, não teria de fato como salvar o Neji porque os ferimentos foram muito graves. Mas ainda assim não custava tentar, né? A Tsunade tentou salvar o irmão e o namorado dela. Não me entenda mal. Eu não digo que não poderia matar um personagem importante ou que o Neji era proibido de morrer. Mas sim que se fosse para matar alguém importante, que pelo menos faça isso de uma forma certa, colocando ênfase e importância nessa morte. Jiraiya morreu de forma épica contra o Pen, e depois quando Naruto descobre a verdade, ele simplesmente quebra e passa o resto do episódio de luto pelo seu mestre. Até o Hiruzen foi uma morte bem construída, e teve seu momento de tristeza. Já o Neji, a tristeza foi a vergonha alheia que virou depois querendo parecer que ele morreu de forma épica, sendo que ele só salvou 2 jumentos que esqueceram que existia uma habilidade incrível chamada Fugir! Admito que tem muita coisa de Naruto que eu tenho problema, principalmente na guerra. Mas a morte do Neji é de longe uma das mais prejudiciais, porque só serviu mesmo para tirar um personagem importante por motivos de dane-se, e isso sim é imperdoável.